Pois é, o Trump começou, como diz aí o linguajar popular, né, Antônio? Chegou chegando. Já no primeiro dia, ele assinou mais de 100 ordens executivas, que são ali, dentro da realidade normativa dos Estados Unidos, uma espécie de decretos presidenciais, inclusive algumas dessas ordens que provavelmente serão, já a partir de hoje, questionadas na justiça, porque interferem na própria Constituição dos Estados Unidos. E além de assinar essas ordens, Antônio, o Trump ele fez ali várias coletivas, fez discursos e coletivas durante o dia, né? Porque houve ali, ele assinou essas ordens executivas, por exemplo, em mais de um lugar, terminando ali à noite no Salão Oval da Casa Branca, e foi falando a respeito de diversos temas, né? Isso é uma forma também dele se diferenciar do Joe Biden. Joe Biden foi muito criticado durante o seu mandato por falar muito pouco à imprensa. E depois a gente viu ali que existia, na prática, um cuidado em relação a ele por conta, né, da sua própria condição de saúde. Então, ele falava muito pouco. E o Trump, como ele tem, aliás, uma idade muito semelhante ali, uma diferença de 2 anos de idade do Biden, ele quis mostrar esse vigor, até porque a persona de Donald Trump é alguém que tenta passar a imagem de uma figura com muita energia, né, e autoritário, né? E isso a gente vai até falar aqui no comentário, Antônio, porque as ordens e o discurso, eles se mesclam nessa tentativa do Trump de mostrar muito poder, e um poder não só dele, mas um poder dos Estados Unidos que hoje já não existe como era, por exemplo, há 20, 30 anos. Então, primeiro, é interessante a gente ver que o Trump ele vem com essa retórica de unir a América, né? De dizer assim que, olha, agora esse é o momento de união, então nós vamos aqui fazer um governo para o povo, pelo povo, com aquele populismo de direita, mas é um populismo, a gente tem até que tomar cuidado com essa palavra, né? É um populismo, na prática, de cunho extremista, né? Trump, a gente não pode perder de vista que é um extremista e é um extremista de direita. E quando ele faz, inclusive, essa referência à União, né, a gente percebe essa, digamos, semelhança conceitual que ele guarda com outros extremistas, porque para esse pessoal, o conceito de povo, apesar de parecer algo muito geral, que diga respeito a todo mundo, não diz. Na verdade, exclui pessoas, né? E quando o Trump já chega revogando políticas de diversidade, anunciando que vai fazer isso e dizendo num discurso que existem apenas 2 gêneros, ele está, obviamente, excluindo segmentos importantes da sociedade. Então, o Trump já chega com esse discurso de união que é fake, né? É fake como boa parte daquilo que ele fala o tempo todo e que seus apoiadores falam também. É fake porque discrimina de cara algumas pessoas e segmentos importantes da sociedade. Por outro lado, quando ele chega e faz ali o perdão daquelas pessoas que invadiram o Capitólio em 2021, né? São cerca de 1.500 pessoas que ele chamou de reféns, Antônio. Uma multidão ali que invadiu o Congresso dos Estados Unidos para tentar impedir que a vitória do Joe Biden naquela ocasião ali fosse ratificada. Percebemos também que existe uma similitude muito grande entre o discurso de Trump e o discurso dos bolsonaristas no Brasil, né? Só que aí, em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro, eles são vistos como perseguidos do ponto de vista judicial, inclusive eu acho engraçado, porque eu estava acompanhando ontem, infelizmente, eu tive que acompanhar ontem o tempo todo Donald Trump, eu digo infelizmente, porque é difícil acompanhar Donald Trump, né? Dá uma certa gastura em certo momento ali, e ele falando, né, de repente ele vira um especialista em dosimetria de pena. Né? Veja bem, porque essa pena é muito grande, ou porque eles não fizeram isso, eu vejo assassinos sendo liberados da prisão por muito menos, e aí você vê exatamente o mesmo discurso que é pregado aqui por uma parte da classe política brasileira em defesa daqueles que perpetraram os crimes ali de 8 de janeiro também. Então, a gente vê essa similitude e vê justamente essa questão de povo. Essas pessoas são povo. Já o segmento transgênero, por exemplo, da sociedade, não é povo, a não ser que se adapte àquilo que a toda a retórica pregada por Donald Trump. Então, isso é não só discriminatório, como é muito perigoso, porque é um princípio realmente
aí a gente pode afirmar com toda certeza o princípio fascista, né? É um princípio que é muito caro às pessoas e que, na verdade, legitima, inclusive, alguns tipos de violência simbólica e mesmo física. E aí, Antônio, ainda falando dessa questão da diferenciação, né? O Trump também anunciou medidas contra imigrantes, inclusive uma delas, que eu achei muito interessante, porque a gente vai tentando ver o que está por trás até dos atos falhos, né? Na política contra imigrantes, uma das atitudes dele, além de anunciar ali que vai atuar na fronteira do México, inclusive não descartou que forças dos Estados Unidos pudessem invadir o território mexicano, ele falou a respeito do direito de nascença, né? Porque hoje, segundo a Constituição dos Estados Unidos, né, a gente sabe que a Constituição dos Estados Unidos é muito antiga, data ali do século XIX, as pessoas que nascem no território estadunidense, elas são consideradas cidadãs estadunidenses, né? É o direito de solo, diferentemente da maior parte da Europa, com exceção da França, onde na Europa quase toda vigora o direito de sangue, que a pessoa precisa ter pais da nacionalidade para ter direito à nacionalidade. Tem até alguns casos de pessoas que têm dupla nacionalidade por conta disso, né? Sempre lembro aqui do Lewandowski, o atacante que joga na seleção da Polônia, mas ele é filho de mãe polonesa e de pai alemão. Então, ele poderia optar por jogar em qualquer seleção, qualquer dessas duas seleções, né? Pela Alemanha ou Polônia, mas acabou optando por jogar na Polônia e temos muitos casos desses, né? Porque ali vigora o direito de sangue. Já nos Estados Unidos é o direito de solo. Então, o Trump quer, na prática, né, ele assinou uma ordem executiva para tentar fazer com que crianças nascidas nos Estados Unidos, sem pelo menos um dos pais que seja residente permanente ou legal dos Estados Unidos, não tenha mais a cidadania americana estendida automaticamente. Isso provavelmente vai para os tribunais, né? A gente sabe, inclusive, que a Suprema Corte é dominada hoje pelos trumpistas, mas é um teste de fogo muito severo nesse aspecto, porque é algo que já foi julgado, já existe uma jurisprudência dentro ali da justiça americana a respeito disso, então é o Trump, como toda criança mimada, Antônio, testando seus próprios limites, né? Vendo assim onde a mãe e o pai deixam ele ir. Nesse aspecto, é algo, inclusive, que eu estava falando aqui dos atos falhos ou das coisas, ele chega e diz assim, olha, na verdade, os Estados Unidos são o único país do mundo em que prevalece o direito de nascença, que isso acontece, né? O que é um absurdo, porque no continente americano inteirinho é assim, né? Mas isso mostra que Trump, na verdade, olha para a Europa, né? Ele acha que o mundo é Europa, acha em determinados aspectos, também passar rapidamente aqui, que a China, né, como inimiga, no caso do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, e a América ele praticamente ignora. Tanto que ele foi perguntado por uma repórter brasileira a respeito do Brasil e da América Latina, né? Primeiro, se ele pretendia encontrar o presidente do Brasil e como seria a relação dele com a América Latina. Ele passou, a relação com a América Latina é excelente, eles precisam muito mais de nós do que nós deles. Aliás, nós não precisamos de ninguém. E aí, Antônio, não só a gente vê essa questão dessa postura imperial de Donald Trump, que se refletiu também na saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, de novo, né, os Estados Unidos, mais uma vez, se retiram desse acordo climático que é fundamental para o futuro do mundo e insuficiente já, segundo muitos especialistas, totalmente insuficiente, e mesmo assim, Trump, que prometeu ali antes de ser eleito, que vai perfurar, que vai ali, na verdade, adotar a exploração dos combustíveis fósseis como a força motriz da energia nos Estados Unidos, né? Ele, inclusive, decretou uma situação de emergência energética para facilitar essas perfurações, para facilitar a indústria de petróleo, né, de óleo e gás. Então, ele já se retira do Acordo de Paris e, pior, ele se retirou da Organização Mundial de Saúde. Os Estados Unidos, eles são responsáveis pelo financiamento de 16% do orçamento da OMS, e os argumentos dele, engraçado, para as duas coisas, são a China. O espelho dos Estados Unidos são a China, dos Estados Unidos, segundo Trump. Né? No Acordo de Paris, ele fala, olha, não vale a pena a gente ficar aqui se esforçando para não poluir, para reduzir a poluição, se a China está poluindo muito mais do que a gente.
Aí, o que é muito questionável, inclusive, principalmente se a gente for pegar o histórico, não existe nível de comparação com a contribuição que os Estados Unidos deu para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, em relação à China. E na OMS a mesma coisa. Ele diz, olha, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, nós temos 300 e poucos milhões aqui, então isso daqui é um absurdo. Aí a gente vê, Antônio, que é de fato algo que, primeiro, mostra essa postura isolacionista, né? Trump quer acabar com os organismos multilaterais porque, na verdade, ele intenta, né, que os Estados Unidos exerçam esse papel de policial do mundo, como eles sempre exerceram, mas é que, na verdade, a política externa fique na mão dos Estados Unidos com aquilo que lhe interessa. Com aquilo que não lhe interessa, como ele já demonstrou, ele faz pouco caso. Agora, onde que ele mostrou incômodo, né? Como eu falei aqui, primeiro, muito com a China. A China é citada diversas vezes nas falas, nos discursos, nas coletivas de Donald Trump. E outro momento foi no BRICS, que foi logo na sequência ali, inclusive da pergunta sobre a América Latina. Falou, olha, se o BRICS quiser fazer alguma coisa em relação a nós vamos tarifá-los em 100%. E aí, a gente inclusive fala, para quem acompanha aqui o Outras Palavras TV, o nosso Outra Manhã, para dar uma olhada, depois que acabar esse programa, na entrevista, se você perdeu, do economista Ladislau Dalbor ontem, porque isso pode abrir mesmo uma janela de oportunidades para a China, porque os países entendem, no ponto de vista das relações comerciais, mas também das relações diplomáticas, a obediência ao princípio da reciprocidade, ou seja, o que um país faz comigo, eu vou fazer com ele também, e toda esse modo imperativo que Trump quer colocar ali nas relações comerciais, não só, mas também nas relações diplomáticas, pode se voltar contra os Estados Unidos, porque existe um outro país que consegue fornecer praticamente tudo que os Estados Unidos fornece, e hoje, inclusive, de uma forma muito competitiva, que são a China. E aí, o que a gente vai ter que ver, observar, e provavelmente os chineses já têm ali todo um cenário desenhado de várias hipóteses que podem acontecer a partir da gestão de Donald Trump, é como o país asiático vai se comportar. Como é que ele vai reagir às bravatas de Trump? Não, porque eles não estão nem aí para aquilo que o Trump fala, né? Trump tem, inclusive, muita gente muita gente acredita que o Trump adota a teoria do louco, né? Que é algo que foi utilizado já em política internacional, quer dizer, eu digo que vou fazer isso, digo que vou fazer aquilo, eu consigo colocar medo, mas, na verdade, eu não faço nada. E tanto que ele ficou ameaçando com essa questão das tarifas, dizendo, vou fazer 25% aqui para o Canadá e México, vou botar 60% nos produtos da China, 10% nos produtos de todo mundo, e não fez nada no primeiro dia. Né? Muito se esperava disso, tanto que os tais mercados financeiros no mundo estavam ansiosos em relação ao que Trump poderia anunciar, e ele não anunciou. Então, isso mostra que, primeiro, o Trump e os Estados Unidos temem, de fato, um rival que já é economicamente maior do que eles, quando a gente analisa ali o PIB pelo poder de paridade de compra, né, que é, no caso, a China, a China está se articulando com outros países. O BRICS, o Trump citou ali, textualmente, como eu falei, e ele demonstrou medo. Agora, isso, Antônio, eu acho que a gente já viu, né? A gente pode até conversar, chamar historiadores, inclusive, para conversar com a gente, historiadoras, porque mostra na verdade, um império decadente, né? Os Estados Unidos hoje ele está em declínio do ponto de vista, ele só não está em declínio, e isso é perigoso para o mundo, do ponto de vista bélico, até porque hoje boa parte da economia dos Estados Unidos se baseia nessa indústria de defesa, mas é um declínio do ponto de vista do que significa os Estados Unidos, do ponto de vista comercial no mundo e também do ponto de vista da geopolítica. É um país que perde importância, é uma potência enorme, é a potência mais poderosa do mundo ainda, mas que já está perdendo esse poderio, né, que antes, né, desde o fim da Guerra Fria, era um poderio quase absoluto, e mostra um incômodo. Né? E quando a gente tem um presidente eleito que tem essa postura, que se pretende imperial, mas que ao mesmo tempo mostra suas fragilidades, para o mundo ficar atento. E aí é para o mundo ficar atento justamente por conta desse poderio bélico que os Estados Unidos têm. Né? Nunca se sabe que tipo de invasão ou que tipo de aventura, né, militar esse país pode fazer, porque o histórico também joga muito contra
os estadunidenses, Antônio.